O que são as plantas medicinais? Você saberia dizer o que é um remédio fitoterápico? Quais são as principais substâncias químicas que são responsáveis por tornar uma planta medicinal? E como utilizar sem riscos as plantas medicinais? Venha conferir esses temas no vídeo de hoje. Eu sou o Jordan, sou biólogo e também mestrando em Ecologia e de Biomas Tropicais pela Universidade Federal de Ouro Preto. E aqui nesse canal nós trazemos sempre vários conteúdos relacionados à biologia, ao comportamento humano e animal e também vários aspectos sobre as plantas. Então se você gosta desse tema e ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para estar sempre recebendo os nossos vídeos que saem às segundas e sextas-feiras. E seja bem-vindo ao canal Eterna Busca. As plantas medicinais são usadas há muito tempo pelos nossos antepassados e são conhecidas por terem um papel importante na cura e no tratamento de algumas doenças. Em algumas comunidades, essas plantas simbolizam a única forma de tratamento de determinadas patologias. A fitoterapia, que vem do grego terapeia, que é tratamento, e phyton, que é vegetal, é considerada o estudo das plantas medicinais e as suas aplicações na cura das doenças. A Organização Mundial da Saúde define a planta medicinal como sendo todo e qualquer vegetal que possui em um ou mais dos seus órgãos ou tecidos substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores que vão dar origem a fármacos semissintéticos. A diferença entre a planta medicinal e o fitoterápico reside na elaboração da planta para que ela possa ter uma formulação específica, que é o que resulta em um fitoterápico. Segundo a Secretaria de Vigilância Sanitária, em sua portaria número 6, de 31 de janeiro de 95, fitoterápico é todo medicamento tecnicamente obtido e elaborado na qual se empregou-se exclusivamente matérias-primas vegetais, com uma finalidade profilática, com o intuito de prever, de ter a prevenção de uma doença, ou então curativa, ou mesmo para fins de diagnóstico. Ela é caracterizada pelo conhecimento da eficácia e também dos riscos do uso desse medicamento, assim como pela possibilidade da reprodução desse medicamento e da constância desse medicamento na sua qualidade, no seu efeito. É o produto final acabado, também embalado e rotulado. O simples fato de coletar uma planta, secá-la ou então estabilizá-la de algum modo não torna essa planta um medicamento fitoterápico. Deste modo, os vegetais, sejam eles inteiros, partes do vegetal, ou triturados, ou então pulverizados, não podem ser considerados medicamentos fitoterápicos. Em outras palavras, a planta medicinal ela não é, por si só, um fitoterápico. Ela vai dar origem, ser tratada, a um fitoterápico. Também elas não são consideradas fitoterápicos por si só os chás, os medicamentos homeopáticos e partes de plantas medicinais. As substâncias encontradas nas plantas que permitem a cura ou então o tratamento de doenças variam de espécie para espécie e normalmente ela está relacionada com a defesa da planta e também com a atração dos polinizadores. Nós já falamos um pouco sobre essa relação das plantas com os outros seres em uma série de vídeos aqui do canal falando sobre a inteligência, a comunicação das plantas. Então, se vocês não conferiram ainda, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Essas substâncias, quando possuem uma ação farmacológica, dão à planta a sua classificação de medicinal. Dentre as principais substâncias encontradas com ação farmacológica nas plantas, nós podemos destacar os alcaloides, as mucilagens, os flavonoides, taninos e óleos essenciais. Os alcaloides eles atuam no sistema nervoso central e podem funcionar como calmantes, anestésicos e analgésicos. E aqui no canal nós já falamos de algumas plantas também bastante famosas pela sua ação devido aos alcaloides. Foi o caso no vídeo sobre o unguento das bruxas, também sobre a mandrágora e até mesmo sobre o veneno dos zumbis. Vocês não viram esses vídeos? Vou deixar aqui também nos cards que vocês podem conferir, que ficou muito interessante. Já as mucilagens, elas possuem poder cicatrizante, laxativo e também expectorante, entre outras funções. Os flavonoides eles estão relacionados com uma função anti-inflamatória e também anti-hepatóxica.
No caso dos taninos, eles destacam-se pela sua ação adstringente e antimicrobiana. E os óleos essenciais, eles têm um poder bactericida, cicatrizante, analgésico e também até relaxante. As plantas medicinais, normalmente, elas são utilizadas após a indicação de amigos, de familiares, porque os médicos comumente não costumam indicar isso na sua rotina clínica. Elas podem ser usadas frescas, logo após serem colhidas, ou mesmo secas, dependendo da espécie e de como ela deve ser preparada para determinado tratamento. O modo de preparo vai variar também com qual espécie que está se usando e deve ser muito bem avaliado, porque em alguns casos, caso a planta seja usada como um chá, ela perde todos os seus efeitos medicinais. O uso das plantas medicinais ele é bastante grande e variado, principalmente em virtude do custo, porque o custo é muito menor do que os medicamentos encontrados na farmácia. Além disso, muitas pessoas utilizam essas plantas com aquela falsa ideia de que elas correm um risco menor quando comparadas aos medicamentos. Usar as plantas medicinais, o risco seria menor, né, comparado com os medicamentos. Esse é um problema muito grave, porque algumas plantas que são utilizadas tradicionalmente nunca foram alvos de estudos toxicológicos da sua toxicidade. E mesmo assim, elas continuam sendo bastante utilizadas. E além dessa ideia errônea, ainda há a noção de que o seu uso não apresenta nenhum risco, porque elas são utilizadas há centenas de anos e por várias pessoas sem causar nenhum dano. Hoje em dia, nós encontramos estudos, apesar de não ser na quantidade ideal, que procuram comprovar a eficácia de determinadas plantas medicinais. O objetivo principal desses trabalhos é caracterizar quais que são os princípios ativos daquela planta, por meio da fitoquímica, que é o estudo de quais são os componentes químicos das plantas. E também eles buscam avaliar como que ela age no organismo para então criar-se os medicamentos fitoterápicos ou produtos fitoterápicos. E também esses estudos buscam avaliar o quanto a quantidade daquela planta que é seguro o consumo. O uso indiscriminado de plantas medicinais pode trazer sérios riscos à saúde. Portanto, evite o uso de plantas que você não conheça bem e que não sejam alvos de estudos. Com uma diversidade tão grande de plantas à nossa disposição, pode ser difícil para quem não tem conhecimento sobre as plantas medicinais começar a usá-las, como nós podemos perceber por tudo isso que nós já vimos aqui. E qual que seria a melhor forma para nós entendermos corretamente como que nós podemos usar a planta medicinal, qual a quantidade que nós devemos usar e também a forma que nós devemos prepará-la? A melhor forma é conversando e estudando com um especialista, com alguém que entende da área. Como já vimos algumas vezes no canal, muitas plantas são extremamente tóxicas. E se você deseja passar a usar essas plantas medicinais na sua vida, o ideal é que você tenha uma orientação de alguém que seja especialista em plantas medicinais. Pensando nisso, eu trouxe para você a indicação de um excelente curso ministrado pelo bioquímico e farmacêutico Sérgio Pravantes, do Instituto KVTRD. Nesse curso, da planta ao fitoterápico, você pode aprender nele quais que são as plantas usadas na fitoterapia, os modos com que essas plantas são preparadas, como elas devem ser aplicadas, e tudo fundamentado em conhecimentos científicos e também em conhecimentos de tradições milenares dos povos do Brasil, das plantas nativas daqui do Brasil, e também de plantas de diferentes biomas, da floresta amazônica, da Mata Atlântica e do Cerrado. Vocês podem aprender tudo isso em 5 apostilas e também 31 videoaulas e mais artigos e informações detalhadas. Se vocês tiverem interesse, o link para esse curso, caso vocês queiram adquiri-lo, está aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Se você quiser se aprofundar mais nesse tema, não deixe de conferir. Entre as plantas mais utilizadas como medicinais, nós podemos citar a camomila, o boldo, a carqueja e também a erva cidreira. Diante dessa grande variedade de plantas que são usadas pela população, nós podemos considerar que ainda são poucos os estudos que tentam verificar se todas elas realmente possuem algum poder de cura e quais que são os riscos da sua utilização. Algumas dessas plantas possuem as suas funções já comprovadas pela ciência, como o caso da carqueja, que ela é indicada para combater principalmente problemas hepáticos e do sistema digestório, além de ter um efeito analgésico e anti-inflamatório. Apesar da sua eficácia comprovada, a carqueja, assim como diversas plantas, ela também possui substâncias tóxicas.
Ela, apesar de possuir baixa toxicidade, em altas doses ela pode desencadear diversos problemas, incluindo o aborto. Muitas plantas podem causar dores abdominais, irritações intestinais e até mesmo abortos, quando elas são utilizadas de forma inadequada. Dentre as plantas abortivas, as mais famosas, as que nós conhecemos, nós podemos citar a babosa, o melão de São Caetano e a arruda. E é por esse motivo que mulheres grávidas devem evitar ao máximo o consumo de qualquer tipo de chá, e ressaltando ainda mais a importância de se conhecer e de se estudar o uso das ervas medicinais. Apesar de serem uma solução mais barata para o alívio de alguns sintomas, nós devemos ter sempre em mente que algumas plantas não tiveram sequer estudos a respeito da sua toxicidade. E vale lembrar também que a grande diferença entre um remédio e um veneno está na dose, como nós já vimos em outros vídeos aqui do canal, como no caso do próprio meimendro. Sendo assim, todo o consumo de substâncias naturais deve ser regrado, pois exageros eles podem desencadear reações desastrosas. E além disso, a mistura de diversas plantas medicinais sem conhecimento pode também gerar reações imprevisíveis. Por isso, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam desse tema, que têm um interesse em começar a usar plantas medicinais para tratamento de alguns sintomas de gripe ou de outros sintomas mais leves. Indique esse vídeo para essa pessoa para que ela possa ter um conhecimento, uma ideia sobre o que são essas plantas medicinais, como elas funcionam e quem sabe até ter interesse também nesse curso que eu indiquei aqui para vocês. E se vocês tiverem mais sugestões de outras plantas para trazer aqui para o canal ou outros temas interessantes para cá, não deixe de comentar aqui nos vídeos para que eu possa pensar e trazer para vocês no próximo vídeo. Até mais!